Pessoal, estamos na nossa 14ª aula, 14º encontro. Estamos diante do quadro de Salvador Dalí, a desintegração da persistência da memória, onde existe uma mistura de passado e presente, onde existe uma mistura de sonho e realidade. Fiz questão de começar por esse quadro, dado ao tema que fiquei devendo a vocês, as figuras de linguagem. Nós teremos um tempo oportuno para uma explicação melhor desse quadro. Ele apenas abre a nossa sessão, a 14ª aula, e vamos então às figuras de linguagem. Disse a vocês que nós faríamos uma abordagem geral de umas 12 figuras de linguagem, justamente porque nós entendemos que esse universo das figuras de linguagem acontece, está muito presente na literatura da psicanálise. Então é bom que nós tenhamos pelo menos um conceito mínimo necessário para que nas narrativas a gente possa compreender melhor as propostas e possa compreender melhor a realidade da psicanálise. Metáfora, esta palavrinha já apareceu diversas vezes e vocês já estão acostumados com ela. Vamos fazer uma metáfora. Lembre-se, recordem-se, vários momentos onde nós trabalhamos com metáforas. Então, metáfora, uma comparação direta entre duas coisas que à primeira vista podem parecer não relacionadas, mas que têm sentido entre elas. Vamos pegar alguns exemplos da própria psicanálise. Vamos pegar elementos da teoria freudiana para que a gente possa ir bebendo desta água. Então, vamos acompanhar os exemplos. A intenção pedagógica aqui não é dedicar um tempo enorme para cada uma das frases, mas apenas apresentar o sentido delas dentro das figuras de linguagem. De uma forma tranquila, eu apresento, leio pausadamente cada uma delas, depois vocês terão um tempo. Eu vou anexar isso em forma de slide, onde vocês poderão manipulá-lo, parando em cada lâmina e absorvendo a riqueza que as frases vestidas em figuras de linguagem nos apresentam. Com certeza, pensamentos inteligentes, pensamentos síntese, insights de grandes descobertas. Então vamos lá. Metáforas. 3. Sempre a partir de um elemento da teoria freudiana. O id, nós já o conhecemos. Id, ego, superego. Isso, eu e supereu. O id, inconsciente. O id é um caldeirão borbulhante. Do quê? Das paixões primitivas. Imaginem. Segundo pensamento, o superego, aquele juiz severo, aquele que se preza pelos códigos, pelas censuras, o superego serve como um severo juiz interno, sentado no tribunal da nossa mente. A experiência de repressão que nós experimentamos, o processo de repressão é o coveiro dos desejos inaceitáveis. Pode ser pela sociedade.
enterrando-os no nosso inconsciente. Avante. Símile, a palavra já diz, semelhanças semelhantes. O símile é uma figura de linguagem que compara uma coisa com outra, usando palavras como, assim como. Vamos a eles. A consciência, temos pré-consciente, consciência e inconsciente. A consciência, a sala onde nós mais andamos e mais frequentamos, a consciência é como um guardião que vigia as fronteiras do inconsciente. A negação, mecanismo de defesa, opera como um muro que protege o ego, o eu, das verdades dolorosas que ele não pode suportar. O sonho, já falamos do sonho, da interpretação do sonho, o sonho, a via régia para se chegar ao inconsciente. Eu diria, todo psicanalista deveria aprofundar os conhecimentos, experimentar a metodologia para se trabalhar os sonhos. O sonho é como um mensageiro disfarçado do inconsciente, entregando mensagens veladas que nós precisamos descobrir. Personificação. A figura diz persona, pessoa. A personificação atribui características humanas a objetos diversos. Vamos ver. De novo, o inconsciente fala em línguas de sonhos, murmurando desejos ocultos. Quem frequenta o inconsciente, quem experimenta exercícios para sensibilizar-se às portas do inconsciente, vai se dando conta da diferença que ele nos faz. A libido, teoria da libido, das pulsações, a libido viaja por meio da psique, tocando cada aspecto com sua fome de vida. A energia precisa ser canalizada para algum objeto, para alguma coisa. A repressão, mecanismo de defesa, é silenciadora da mente e sussurra para que certos pensamentos permaneçam adormecidos. Muito bom. Hipérbole, o nome já diz. A hipérbole é um exagero para dar ênfase, efeito dramático. Às vezes o exagero, na falta de argumento, vale o exagero. Vamos nos dar conta das frases. As demandas do superego, as necessidades do superego podem ser tão altas quanto as montanhas. A mente consciente é apenas a ponta do iceberg da vasta psique. Já vimos pelos desenhos que acessamos. Um trauma pode ser um abismo intransponível para o ego. Avançando, eufemismo, uma forma delicada, de repente, de falar de coisas desagradáveis. Vamos sentir as frases. As pessoas usam: eu tive um lapso de memória. Durante uma palestra, durante uma reunião, durante um encontro. Lapso de memória. Elegante. Para descrever a repressão de memórias dolorosas. Eu passei batido por aquilo ali porque não queria nem saber. Não me causa prazer. Deslizes da língua.
para se referir a atos falhos. Período de descanso pode ser usado para descrever um estado de neurose. Inteligentes. Ironia. A figura de linguagem já se apresenta por ela mesma. Acontece por meio de palavras que são usadas e que têm uma intenção pelo seu oposto, muitas vezes para um sarcasmo, um humor, muitas vezes um humor meio pesado. Vamos ver algumas frases. Como é agradável quando o id decide aparecer durante uma reunião importante. Muito interessante, muito inteligente pensamento. É irônico que o ego se veja como o mestre da casa, quando, na verdade, muitas vezes é um servo entre o id e o superego. Profundo. Chamar um sonho claramente revelador de sem significado é um exemplo de defesa do ego. Quantos que não fazem isso? Metonímia. Já apresentamos essa palavrinha a vocês. Figura de linguagem onde uma coisa é substituída pelo nome de outra coisa e que tem ligação, tem associação. Vamos ver os exemplos. O famoso divã pode ser usado para representar a prática inteira da psicanálise. Freud desvendou os segredos da capa do sonho, usando capa para representar o conteúdo latente oculto pelos sonhos. O conflito entre o palácio e a masmorra da mente para descrever a luta entre o superego e o id. Uma outra figura de linguagem, sinédoque. Figura de linguagem na qual uma parte é usada para representar o todo. Vamos nos dar conta disso. O inconsciente tem muitas bocas, usando bocas para falar das múltiplas formas de expressão do inconsciente. As mãos do tempo moldam o desenvolvimento do ego, onde mãos representam o processo de maturação psicológica. Um berço de neuroses, para indicar a infância como todo para as origens dos problemas psicológicos. Muito bom. Anáfora. Figura de estilo, que mantém uma repetição de uma palavra ou expressão para reforçar o sentido, ou enfatizar, ou fazer um efeito poético. Vamos acessar. Na busca pelo autoconhecimento, mergulhamos nas profundezas do inconsciente. Na busca pela cura, enfrentamos os fantasmas do passado. Conflito após conflito, o ego negocia. Promessa após promessa, o superego impõe. Sonho após sonho, o inconsciente se comunica. Símbolo após símbolo, a verdade se desvela. Profundos. Onomatopeia. Estamos nas últimas figuras de linguagem. Onomatopeia, o nome já nos dá uma impressão. Uso de uma palavra que imita o som. Vamos observar. Zumbido, para descrever o trabalho constante, muitas vezes não percebido, do inconsciente. Oxalá que todos nós pudéssemos ouvir o zumbido do inconsciente. Clique, quando o insight emerge na terapia. Tive um clique, como uma peça de um quebra-cabeça, um insight.
sussurro para simbolizar a comunicação delicada, quase inaudível, dos desejos reprimidos. Excelente. Antítese, a própria figura de linguagem se revela, parte de mim quer avançar meu conflito, mas outra parte quer ficar exatamente onde estou. Isso revela uma divisão interna, um conflito que pode ser explorado em terapia para ajudar o paciente a resolver seus sentimentos conflitivos ambivalentes. Paradoxo muito comum. Quanto mais tento esquecer, vocês não acreditam, mais eu me lembro. Isso pode destacar um esforço contraproducente no manejo das memórias traumáticas, algo que o psicanalista pode trabalhar de uma forma muito tranquila com o paciente. Oxímoro, façam ouvidos. Um trocadilho. Uma clara obscuridade, claridade e escuro. Uma clara obscuridade se instala quando tento pensar no futuro. Isso pode ilustrar uma confusão interna, uma complexidade emocional, onde esses opostos acabam coexistindo e refletindo a ambivalência do paciente sobre a vida e suas decisões. Com esse oxímoro, nós apresentamos a vocês 13 figuras de linguagem. A intenção era provocá-los, mexer um pouco na nossa estabilidade e sinalizar a vocês: a literatura da psicanálise é carregada de figuras de linguagem e de figuras na perspectiva do simbolismo da mitologia. Mas o nosso trabalho hoje é nos atermos às figuras de linguagem. Fechando o nosso trabalho, vocês terão um tempo, o tempo de estudo de vocês, o tempo de releitura, para se voltarem com mais tranquilidade a essas informações. Eu vou disponibilizar em anexo um texto que pode ajudá-los e vou disponibilizar esses slides básicos para que, em momentos de estudos, vocês façam uma revisão, uma revisita dessas figuras de linguagem. Eu diria, ler e reler, ler e reler. Vocês se lembram quando nós falamos da psicologia, da aprendizagem, da psicologia da educação, diversas correntes, diversas tendências, e uma das formas da aprendizagem é revisitarmos, e usamos a imagem da floresta. É muito comum se perder na floresta. Me lembro que numa ocasião, pescando em Mato Grosso, e numa caçada noturna no meio da mata, eu, João, acabei apagando o farol do carro e nós corremos atrás da caça, e quando me perguntaram onde estava o carro, ninguém sabia, porque tudo era breu, tudo era escuridão. Então, como é importante frequentar a floresta da psicanálise todos os dias, para que a gente vá conhecendo os caminhos, vá conhecendo os atalhos, vá identificando árvores, plantas, flores, frutos, animais. Então, como a gente aprende figuras de linguagem? A gente aprende revisitando, a gente aprende fazendo uso delas. Eu sempre apresento aquele conselho pedagógico. Peguem uma por uma delas e criem um compromisso com você. Neste dia, eu vou trabalhar uma metáfora com o meu melhor amigo. Vou trabalhar uma metáfora com a minha namorada, com a minha esposa.
com o meu patrão, com o meu colega, com alguém, com o Uber. Faça uso da linguagem. Não basta ler, entendi, leu, entendi, leu, entendi. Faça uso delas no cotidiano e eu, como disse a vocês, experimente emoções, sensações, percepções, fazendo uso delas. Então, se nós temos 12 ou 13, imagina, temos uma proposta para quase 2 semanas, se você utilizar uma por dia, no dia a dia com alguém. É muito interessante. Eu testo muitos conceitos, já disse a vocês, muitas frases de efeito, muitos aforismos. Os aforismos, em geral, são pensamentos sintetizados, são profundos. Em geral, sempre ao lado deles, quem é o autor, quem criou aquilo ali, aquela frase. Hoje mesmo utilizei um pensamento, ele é rogeriano, de Carl Rogers, quando falava do ser empático, é se permitir a experiência de ver o mundo, de experimentar diversas linguagens a partir dos outros. Isso, a frase elaborada, acabada, eu peguei apenas o pensamento, mas a frase no literal, no ipsis literis, é de Carl Rogers. Então, ela se torna um aforismo. Perfeito? Então, com isso, nós estamos terminando a nossa sensibilização às figuras de linguagem. Fizemos um momento com transcendência e imanência, fizemos agora um momento com as figuras de linguagens, e nós teremos, talvez com o segundo módulo, teremos um momento para aprofundar o simbolismo e um pouco da mitologia. Conversando com a nossa equipe de professores, nós entendemos que seria de bom tamanho que nós fizéssemos os módulos não com 30 aulas, mas fizéssemos os módulos no máximo 15, estourando para 20 aulas. Então, nós estamos chegando na 15ª aula, pretendo amanhã, sendo a 15ª aula, fechar o primeiro módulo, que tinha a intenção de sensibilizar e contextualizar. Fechando o primeiro módulo, vamos entrar com o segundo módulo, mas dando continuidade a esse primeiro, porque nós temos ainda mais informações que fazem parte desse cenário, dessa caracterização do contexto da psicanálise no mundo de hoje. Então, provavelmente amanhã fecharemos o primeiro módulo com 15 encontros. Do ponto de vista didático, isso pode ajudá-los na caminhada. Disse também que vou rever cada uma das aulas e, se der conta, se sentir necessidade que preciso reforçar alguma comunicação que não se apresentou, eu farei essa complementação através de anexos, porque o áudio já está pronto. Farei através de anexos. Então, sempre olhem as aulas anteriores, porque com uma certa facilidade eu estarei muitas vezes enriquecendo aquele encontro, aquela aula. Perfeito? Uma outra lembrança, às vésperas do segundo módulo, dizendo que no primeiro módulo, pedagogicamente, tentei trabalhar uma narrativa com um discurso de uma forma explicativa, com uma narrativa mais lenta, para traduzir conceitos, para traduzir palavras, para traduzir pensamentos. Eu tenho um defeito, que é o defeito de falar muito rápido. Então, sempre estarei atento para falar pausadamente. Aquela história do idioma. Se o estrangeiro, o americano ou qualquer europeu
falar com você uma língua que você não tem muito domínio, você diz a ele, fale devagar que eu acompanho, que eu entendo. A mesma coisa, tivemos no primeiro módulo uma fala pausada para refletir, para pensar. Por quê? Porque o vocabulário é novo, muitas palavras novas. Então, estratégia de sobrevivência, código de sobrevivência. Eu estou chamando de repertório. Anotem todas aquelas palavras que não faziam parte do vocabulário de vocês. E vão trabalhando o bloco de notas. Porque é esse repertório que vai nos tropicalizar, é esse repertório que vai nos ambientar no mundo da psicanálise. Paramos por aqui. Agradeço a atenção de vocês e vamos em frente.